Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Estou aqui de viso novo, como vocês podem ver. Cortei as madeixas. Quis mudar um pouquinho de estilo, mas foi por uma causa maior, né? Antes que algumas pessoas fiquem com dó, porque meu cabelo tava batendo na cintura. Mas estamos aqui. Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Queria pedir desculpa pelo tempo que eu passei ausente. Ultimamente tá me faltando tempo pra gravar vídeo. Eu tô com vários projetos. O ano começou daquele jeito. Na verdade, antes da virada do ano, né, eu já tinha começado alguns projetos. Relevem o barulho, que são os vizinhos. E comecei a fazer faculdade, comecei um emprego novo, como vocês podem ver o vídeo, mas depois eu comecei faculdade, enfim, várias coisas novas acontecendo. E acabei ficando sem tempo para gravar e também, por um lado, sem local, né? Como vocês podem ver. Mas enfim, eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre a entrega das chaves e como foi o processo depois da compra. Então, pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Grazi e esse é meu canal. E eu tenho alguns vídeos, né? Então, dei uma olhada aí nos outros vídeos do meu canal. E um dos meus vídeos é o tour do apartamento, que é o que tem mais visualizações. Nunca imaginei que iria ter tantas visualizações assim. E o outro vídeo é falando sobre como foi o processo de compra, como foi que eu comprei o apartamento, eu explico tudo pra vocês. E eu resolvi gravar um vídeo sobre a entrega das chaves, que é o processo pós assinatura do contrato até a entrega da tão sonhada chave, né? Então eu vim falar, anotei aqui, eu tô olhando pra baixo porque eu anotei no caderno, porque a cabeça, enfim, acaba esquecendo, então eu anotei aqui algumas coisas, algumas perguntas pra poder ir respondendo aqui e matando aos pouquinhos. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi, né, e você tiver alguma dúvida, anexa aí no comentário que eu respondo pra você sem problema. Então vamos lá para o vídeo. Então a primeira perguntinha é: o que paguei durante a construção? Vamos lá. Tem gente que tem dúvidas sobre o que você paga durante a construção, né? Lembrando que eu vou falar conforme a construtora do meu apartamento. Não tem como eu falar, óbvio, nas outras, porque eu não pesquisei tanto assim e eu não tenho noção se muda de construtora para construtora. Mas eu vou falar como que foi com a minha construtora, né? Com a construtora que eu comprei o meu. Então, gente, assim, depois da assinatura do contrato, como eu expliquei lá no outro vídeo, eu baixei alguns aplicativos, né? Porque tem que baixar tanto do banco como da construtora, para você poder ter acesso a várias coisas, que também lá eu explico o que é que a gente tem acesso. E assim, o que eu paguei? Pro banco, que no caso é a Caixa, eu paguei os juros de obra. Tem os juros de obra que você vai pagando da assinatura do contrato até a entrega das chaves. A partir do momento que você recebe as chaves, você não paga mais juros de obra. Você vai começar a pagar a parcela do seu contrato, entendeu? Então você vai pagando juros de obra. E eu não vou explicar o que é juros de obra, porque eu sou meia leiga. Na verdade, eu sei, mas eu não consigo explicar. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, porque pode ser que tenha alguém que explique melhor pra vocês, eu super indico que vocês dêem uma pesquisada. Então, a gente paga juros de obra assim que você assina o contrato com, se eu não me engano, acho que é com a Caixa, até a entrega das chaves você paga esses juros de obra. E eu pagava também já a parcela da construtora. Eu assinei um contrato com a construtora. E o que acontece? A construtora, ela deu a entrada para o banco. E o restante, o banco financiou. Então, o que eu devo para a construtora, o valor total que eu devia para a construtora, eu tive que pagar a entrada e o restante foi parcelado. E a minha entrada que eu dei foi de 1.500 e o restante eu peguei parcelado. Então, eu já pagava, na época, eu pagava, acho que era R$ 900, se eu não me engano, né? Porque todo mês vai aumentando, pouca coisa assim, em torno de uns R$ 5 por conta do, acho que
IPTU, se eu não me engano, ITBI, não sei. E você tem que pagar, né? Vai dar alteração de alguns reais, alguns centavos, e você tem que pagar, né? Enfim. Então eu pagava tanto pra Caixa, pagava o juros de obra, como o valor da construtora. Então foi isso que eu fui pagando durante a construção. Número 2. Quanto tempo demorou a construção? Então, gente, eu comprei o apartamento dia 17 de novembro de 2022. Foi o dia que eu assinei o contrato. Nesta época, em novembro de 2022, eles já estavam lá arrumando o terreno, tudo bonitinho, certinho, como é que fala? Igualando o terreno, fazendo essas coisas, né? Pra poder começar a construir, né? E a entrega da minha chave, a previsão tava para 2025, dezembro de 2025. No caso, seria dezembro desse ano. Mas graças a Deus, em maio de 2024, eu recebi as chaves, né? Dia 15 de maio de 2024. Estourando 3 meses depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 15 de fevereiro. Então, dia 15 de maio, eu recebi as chaves. Então, foi em torno de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, que demorou a construção. Eu achei rápido depois que passou, mas durante e quando começa, a gente fala, meu Deus, não vai acabar nunca. Sem contar que você fica acompanhando pelo aplicativo e, meu, parece que demora. Fica lá, 2%, todo mês aquela agonia, 3%, 4%. Você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Às vezes eu ficava assim, eu acho que eu vou pedir, vou lá, vou oferecer ajuda. Vou falar, vocês querem que eu ajude pelo menos a colocar um tijolo pra ver se vai mais rápido? Terceira pergunta. Precisa estar em dia? Então, gente, pra poder receber a chave, você precisa estar em dia, sim. Com a Caixa eu não sei, mas acho que com a construtora você tem que estar em dia, porque se você tiver em atraso com a construtora, eles podem, ou eles fazem isso sem poder, não sei, mas eles retêm a chave, eles ficam segurando até você estar em dia. Inclusive, em maio agora desse ano, vai fazer 1 ano que a gente recebeu a chave. E tem gente que infelizmente não recebeu ainda, porque tava com pendência, entendeu? Tem que estar em dia. Pelo menos na construtora, acredito que seja em todas, né? Tem que estar em dia. Quarta pergunta, precisei pagar as chaves? Olha, eu não paguei, graças a Deus. Eu sei, eu já ouvi falar que em algumas construtoras, não é que você tem que pagar a chave. Quando você vai receber a chave, você tem que ter um valor em mãos para poder dar para a construtora, né? Não sei se tá no contrato, se é do contrato. E você tem que dar esse valor pra você poder, tipo, liberar as chaves. Alguma coisa assim. Mas no meu, graças a Deus, eu não precisei pagar nada. Amém. Quinta pergunta, quem pode ir? Gente, na entrega das chaves, eles não falam quantas pessoas podem ir ou quem pode ir. Tipo, se é família sua, distante, enfim. Eu recebi uma ligação, né? E ela marcou o dia, falou, olha, vai ser o dia tal, a gente tem tal horário, tal e tal. Qual que você escolhe? Eu escolhi um horário, porque assim, é tudo no mesmo dia, né, que vai ser entregue. Porém, eles marcam a quantidade de pessoas de meia e meia hora, pra não ficar um furdúncio muito grande, porque seriam muitas pessoas ao mesmo tempo recebendo lá. Imagina, 10 horas da manhã, 240 unidades, não pessoas. Mais de 240 pessoas, ia ficar um furdúncio muito grande, não ia caber, porque também lá foi no salão de festas, enfim. Então, eles marcam a quantidade de pessoas de meia e meia hora, pra poder ficar um entra e sai assim, controlado, sabe? Então, eles não falam quantas pessoas podem levar, quantas pessoas podem ir, mas claro que você tem que ir, o proprietário tem que ir pra poder assinar o contrato, pra falar que recebeu a chave, pra receber a chave, enfim. E eu levei meu irmão e minha cunhada, tenho até a fotinho, levei eles dois e eu gostei pra caramba da festinha. Eles fazem uma festinha, né, de boas-vindas ao condomínio e eu gostei pra caramba da festinha, fiquei muito feliz. Fui lá, gravei lá no apartamento e tal e a gente tirou foto, eu fiz até uma gravação pro meu corretor de imóveis que ele pediu, né, não foi um documentário, né, óbvio, mas eu fiz lá uma gravação que ele pediu pra me gravar, de como foi o processo, né, porque ele sabe da minha história, que foi bem difícil, então foi uma vitória muito grande,
Então eu gravei lá e foi isso, foi tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo dura a festa? Então, gente, a festa não tem horário pra começo, aliás, tem horário pra começo, não tem horário pra final. Mas assim, é como eu falei, é uma quantidade de gente de meia em meia hora. E foi todo mundo que recebeu no mesmo dia, só não recebeu no mesmo dia quem, tipo, não podia ir, ou quem não foi liberado a entrega das chaves por algum motivo, mas todos foram no mesmo dia. Então começou, acho que foi lá pra 8, 9 horas mais ou menos, e o pessoal ia entrando, ia assinando, ia tirando foto, ia lanchando, aproveitando ali, depois subia, dava uma volta, depois voltava, às vezes ia pra casa, ia embora porque precisava trabalhar, outros ficavam lá com os familiares, enfim. Então, acredito eu que lá acho que até meio-dia, mais ou menos, ficou acontecendo a festa, né? Não sei, acho que uma hora, até 1 hora da tarde, mais ou menos. Mas não foi aquela coisa assim, tipo, o dia todo, não, né? Foi bem simples, foi bem rápido, porque a gente vai de condomínio também, né? Porque, tipo, se o condomínio for, tipo, aqueles condomínio grande e tal, aí requer mais tempo, uma festa maior, pela quantidade de bloco, por ser mais pessoas, né? Então, sim, vai do condomínio. Meu condomínio não é tão grande, então até que foi rápido, mas eu gostei, assim, da festinha que teve. O que eu recebi? Gente, eu recebi um kit no dia lá, né? Tenho tudo que eu recebi no dia. Cheguei, assinei. E ela me entregou um kit que a gente recebe. Inclusive, eu acabei rasgando a capa. Acabei rasgando a capa. Então, eu recebi este kitzinho aqui e as chaves. As chaves vem duas, é porque eu separei. Vem duas porque é uma reserva, né? Então eu separei porque caso Deus o livre aconteça alguma coisa com uma, tem uma outra, né? E esse kitzinho aqui é o manual do proprietário que sem querer rasgou a capa. Mas aqui fala bem-vindo ao novo mundo e tal. Fala sobre os cuidados com o lar em diversas, aliás, em todos os locais, né? Tipo, na área comum, fala sobre os cuidados dentro do seu apartamento mesmo que você tem que ter, mas assim, tudo que tá aqui a gente tem no PDF. A gente consegue ter acesso ao PDF porque todos os documentos que a gente recebeu aqui tem, e ainda também tem as plantas, né? Hidráulica, elétrica, arquitetônica. Tem no aplicativo da construtora. Eles deixam lá porque caso se perder e tal, tem tudo lá. Então a gente tem acesso a todo momento, né? Então aqui fala sobre os cuidados com a parte ambiental, né, do condomínio, sobre o passo a passo da garantia, né, das garantias, de todas as garantias. Aqui também tem a duração das garantias, né, tipo parede, a quantidade de garantia até tal ano, o que a garantia cobre, o que não cobre, né, alguns tipos de reparo. Então fala sobre isso. Nesse pequenininho aqui fala sobre a instalação de gás, porque pelo fato de ser gás encanado, tem que ter um cuidado maior, tem que ter a mangueira correta, né? Tem que saber a forma de instalar, que eles mandam a gente pedir para um profissional instalar, né? Porque pode acontecer explosão e desabar o prédio na nossa cabeça, né? Somente isso. Mas enfim. E esse envelopezinho, quando eu entrei, eu recebi, né? Tava cheio de papeizinhos de serviços. Eu resolvi guardar porque a gente nunca sabe quando precisa. Mas é isso que todo adulto fala e quando vai ver tá cheio de cacareco sem precisar dentro de casa. Mas a vida é assim, né? E a fotinho que eu tirei, eu, meu corretor, meu irmão e minha cunhada, que a gente tava tudo no dia. Eu quis levar pra casa, óbvio. Que eu quero colocar num quadrinho pra colocar na minha sala, no rack. É que eu tinha esquecido. Eu quero colocar lá. E a minha chavezinha. Então eu recebi isso. Foi só isso que eu recebi? Foi só isso. Recebi também, lembrei, um chaveiro da administradora. Da nossa querida administradora. Porém, não faço questão de usar porque eu não gosto. E veio também nesse saquinho transparente aqui da RMRV. Que eu achei muito bonitinho e eu quis guardar todos os cacarecos de documentos relacionados
ao AP. Gente, ser adulto é isso aqui, ó. Pra você que ainda não é adulto, ser adulto é isso aqui, ó. É guardar papel, um monte de papel que você for ficar louca, mas que infelizmente um dia você pode precisar, né? É aquela famosa frase, quem guarda tem. Se fosse assim com dinheiro, todo mês, nós estava rica, né? Mas enfim. E vamos para a última pergunta para fechar com chave de ouro. Superou minhas expectativas? Pam, 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 pam. Vamos lá. Isso é uma pergunta bem, né? Vamos lá. Então, gente. Primeiro que eu nem tinha expectativa. Eu gostei. Eu achei muito lindo. Até hoje, quando eu vou pra lá, que eu vou olhar, é, tipo, muito lindo. Eu fico encantada, porque foram plantadas algumas árvores, tem flor lá, né, no jardim, tem flores. E assim, gente, a gente sabe que a cada estação as flores vão mudando. Então, assim, todas as vezes que eu piso lá, as flores, elas estão diferentes, né? É, e fizeram, assim, uma... As cores é muito bonita. Eu achei lindo o jardim e tal. As árvores, eu sei que ainda vão crescer, vão ficar mais bonitas, vão ficar melhores. Mas desde já, eu vou falar pra vocês, superou a minha expectativa. Nem tinha expectativa, né? Porque é um sonho que a gente leva, que a gente quer fazer e que a gente sempre fica com aquele medo de, tipo, será que vai dar certo? Não vai dar certo? Enfim. Mas eu amei, eu gostei demais e até hoje eu entro lá no AP e fico maravilhada de queixo caído, porque é um testemunho que eu tenho pra levar pra vida, né? E eu nunca imaginava que eu iria conseguir isso, principalmente tão nova, porque na minha cabeça, quando eu era criança, eu ia conseguir lá pros 30 anos. E assim, gente, uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar: se você tem um sonho, não desista dele, seja ele qual for. Lute e corra que você consegue. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. Beijão, que Deus abençoe vocês e até a próxima.